Olá pessoal, a gente vai falar hoje sobre fazer uma revisão sobre ciências, tá? Passar alguns os conteúdos que nós trabalhamos esse bimestre de forma bem sucinta, mas que vocês compreendam para poder fazer a avaliação, tá? Eu não vou fazer toda de pergunta com marcação, vai ter algumas e outras eu vou falar um pouquinho mais, tá? A gente começou em ciências nesse bimestre falando um pouquinho do universo, dos planetas, de tudo que tem no universo, né? Falamos também sobre a ciência que estuda os astros do universo, certo? E que a gente tem que prestar atenção em como escreve, porque tem diferença. Então, ó, a primeira pergunta, vamos lá. Qual é o nome dessa ciência que estuda os astros do universo? Então, vamos lá. Número 1. Você vai focar aqui em cima, tá? Que eu deixei as perguntas dessa vez ali e vocês vão olhar aqui. Então, vamos lá. Número 1. É o astronauta? É a astronomia? É o astrônomo ou é o astrólogo? Ou a astrologia, tá? Vamos lá. Qual é a opção correta? Pensa. Já tem a letrinha que você sabe que é a resposta? Vou marcar aqui para ver se a gente acertou, tá? Então, vamos lá. A ciência que estuda os astros é a astronomia, tá bom? Letra B, você acertou? Então, tem que prestar atenção. A astronomia é a ciência que estuda. A pessoa que estudou a astronomia é o astrônomo, tá? Então, é diferente, tá bom? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, tá legal? As estrelas são astros que emitem luz própria, tá? Então, os astros que emitem luz própria são astros luminosos, tá? Eles têm luz própria. Qual é o exemplo de uma estrela que tem luz própria? É o Sol, né? O Sol, ele tem luz própria, então ele é um astro luminoso, tá? Agora, aquelas estrelas, aqueles astros que não têm luz própria, que não emite luz própria, são astros iluminados. Tem o I antes, tá? Presta bem atenção aí, tá bom? Então, quais são os astros que emitem luz própria? Letra A. Astros luminosos, astros iluminados, asteroides ou meteoros? Pensa aí qual é a sua resposta. Pensa na letra que eu vou marcar aqui pra gente ver se vai marcar certinho. Eu acabei de falar. Então, os astros que emitem luz própria, ou seja, eles têm luz própria, o Sol é um, né? Então, eles são astros luminosos, tá? Sempre marcando apenas, na sua avaliação, apenas uma resposta correta, tá bom? Então, vamos lá. O Sol é a estrela mais próxima da Terra, tá? Ele aquece e dá luz ao nosso planeta, tá? Sem o Sol, poderia ter vida na Terra? Não poderia, né? Por quê? Porque as plantas, né, elas precisam do Sol para crescer. E as plantas, elas servem, os vegetais, né? A gente não come planta, a gente come os vegetais. Frutas, verduras, legumes, né? Elas servem de alimento para o ser humano e de alimento para os animais, certo? E nós, seres humanos, precisamos nos alimentar tanto de animais como vegetais. Se a gente não tem a luz, né, para poder ter, para que as plantas possam crescer, não tem como ter vida no planeta, tá? Então, o Sol é muito importante para que haja vida no planeta Terra, tá bom? Aí eu até fiz uma pergunta, né? Que astro que aquece e dá luz, aquece, né? Ou seja, dá luz e calor ao planeta Terra e que tem luz própria e que é um astro luminoso, né? Por ter luz própria. Que astro é esse? Esse agora tá fácil, né? Porque eu acabei de falar. Então é Marte, Saturno, Lua ou Sol? Qual é a letra correta? Acho que todo mundo já até respondeu, né? É a letra D, o Sol. Tá bom? Então vamos lá. A gente falou também dos satélites. Eles podem ser naturais ou artificiais.
Qual a importância do satélite artificial? O satélite artificial, o homem coloca lá no espaço e ele transmite, ele passa para o homem informações sobre o nosso planeta. Ele pode ser sobre o tempo, né? Como é que a Maju, né, do tempo, vai lá e passa aquelas informações? Como é que a moça do tempo passa as informações? Porque através de um satélite foi passado, né, as informações, se vai ter chuva, se vai ter sol, se vai ter temporal, né? E aí ela passa pra gente a previsão do tempo para aquela semana, tá? Na maioria das vezes é certinho, pode até não acontecer ou acontecer de uma forma maior, chover mais ou menos, mas acontece porque o satélite manda essas informações. Outra forma também do satélite mandar informações por exemplo, o GPS que tem no carro do pai, que tem no celular, quando a gente quer chegar em algum lugar. Aquelas informações que vão para ali é através de um satélite, tá? Então, assim, o satélite artificial é importante, tá? O satélite artificial, isso, é importante. O natural, nós temos um satélite natural no planeta, tá? Vocês lembram qual é o satélite natural do nosso planeta? Pensa aí. Será que é o Sol? Será que é Plutão? Será que é a Lua ou é o cometa? Qual é o satélite natural do planeta Terra? Pensou? Qual é a letra? Fala pra mim. Letra C, a Lua. Então, a Lua é o satélite natural do planeta Terra, tá bom? Outros planetas, como nós estudamos, têm luas também. Tem planetas que têm até mais de uma lua, né? Certo? Então, vamos continuar? Nós aprendemos também, pessoal, sobre os movimentos que a Terra faz, tá? E que são importantes, né? Dependendo do movimento que a Terra vai fazer, se for rotação ou translação, vai ter dias e noites ou vai ter o tempo de um ano, certo? Então, vamos lá. A rotação é um movimento que a Terra faz em torno dela mesma. Tem um vídeo, foi até um dos primeiros vídeos, uma das primeiras videoaulas que eu fiz. Quem quiser pode voltar lá, rever, tá? Isso é uma dica também, tá? Quem quiser pode dar uma olhada, pode rever os vídeos, as videoaulas, como forma de revisão também, tá? É legal as revisões dessa semana, mas quem quiser, quem puder, assiste novamente as videoaulas, tá bom? Para ficar, fera para avaliação semana que vem, tá bom? Então, voltando. O movimento de rotação é um movimento que a Terra faz em torno dela mesma, tá? E aí é responsável, quando acontecem os dias e as noites, tá bom? O movimento de translação é um movimento que a Terra faz, é o tempo que a Terra faz para dar uma volta em torno do Sol. E aí, o movimento de translação demora 365 dias, tá bom? Isso também é legal, é importante, tá bom? O nosso planeta, ele se chama Terra, com T minúsculo ou maiúsculo? T maiúsculo, existe uma diferença. Quando a gente escreve Terra com T maiúsculo, é o nome do nosso planeta. Quando a gente escreve Terra com T minúsculo, é a Terra. Terra que a gente planta, terra, chão. Então, a gente faz diferença na hora de escrever, tá? Isso aí, ortografia, é importante, tá? E a Terra, ela se encontra no Sistema Solar com mais quantos planetas? 7 planetas. Então, a Terra mais 7 planetas fazem parte do Sistema Solar. E tem um planeta que era um planeta, né? Ele era considerado planeta, mas não é mais, que é Plutão. Nós vimos isso, inclusive, na videoaula, tá? A videoaula que a gente passou lá na escola ainda, tá? Do pontinho azul, tá? Vocês lembram? Lembra que a tia Cris conversou, a gente viu cada planeta separadamente, tá? E é isso. Então, vamos lá, caminhando. A gente falou aí do astrônomo, nós falamos
dos planetas, nós falamos dos movimentos da Terra. E aí, a Terra, né, ela é formada também por várias camadas, tá? A primeira parte que se encontra na Terra, ela se chama como? Já indo lá para o capítulo 2, deixa eu só passar aqui. Quem tiver com o livro, pode passar. A gente vai falar agora um pouquinho do capítulo 2, tá bom? As rochas e o solo, né? A gente falou que a Terra é importante, tá? Aí, a Terra que eu tô falando, a Terra com T minúsculo, né? Onde a gente pode plantar, aonde o homem tira várias coisas para sua sobrevivência, tá? Então, vamos lá. A primeira camada, a camada mais superficial da Terra, planeta, se chama o quê? Vamos lá, deixa eu só passar aqui. Pensa aí. Ó, vou dar as opções. Letra A, crosta terrestre. Letra B, núcleo. Letra C, rocha magmática. Letra D, crosta energética. Qual é o nome? Primeira camada, a parte superficial, é a crosta terrestre, tá? É logo a parte onde nós estamos, né? Que é a parte de cima da Terra, onde tem as construções, tá bom? Então, crosta terrestre, letra A. A gente só vai marcar sempre uma opção, tá bom? Hoje eu botei 2 grampos, gente, para não cair o papel. E assim vamos, tá? Outra coisa que é importante, o homem, ele vai utilizar a terra para o seu sustento de diferentes formas, tá? Uma delas é retirando minerais para trabalho, para construção, né? Então, por exemplo, quem já viu o pai, a mãe, o avô, alguém fazer uma obra em casa? Chegam aquelas pedrinhas para poder misturar no cimento, né? Para fazer a laje, a parede. Aquelas pedras, elas são retiradas do solo, né? O homem explora aquele local, tira as pedrinhas até a pedra de lá, né? E depois ela fica menor, ele vai lá e muda, né? E aí, esse trabalho de tirar os minérios do solo, ele é chamado de quê? Tem aí no nosso livro. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, depois eu falo mais um pouquinho. É chamado de irrigação, mineração, agricultura ou pecuária. Pensou? Pensa aí na letra. Letra B, né? Mineração, tá? O solo, ele é utilizado para mineração, ou seja, o homem extrai pedra, né? Pode ser outros tipos de rocha também, né? O mármore mesmo, tá? E ele também, o solo também ele é utilizado para plantação, tá? Pra gente poder, isso eu falei num outro vídeo quando eu expliquei essa aula foi a tia Cris que deu também, certo? Então, onde é que a gente encontra minérios, reserva de petróleo e até mesmo água no solo? Alguém se lembra? É no subsolo, tá? No subsolo é a parte de baixo da terra. Então, a gente tem ali alguns animais que vivem ali, tipo a minhoca, é um animal que vive no subsolo, na parte de baixo da terra, tá? E aí, o subsolo também tem água, são os lençóis de água, né? Lembra que eu falei até num vídeo, se eu não me engano, falando que quem tem casa de praia, ou quem já viajou para lugar que tem poço, aquela água que tira lá do fundo da terra, né? Que puxa com a bomba, né? Aquela água é um lençol de água. Ou seja, ele fica no subsolo, bem lá no fundo. Por isso que a gente tem que ter cuidado com a poluição do solo. Porque quando a gente coloca lixo, aquela aguinha que sai do lixo, ela entra na terra e chega nessa água que muitas pessoas tiram para utilizar no seu dia a dia. Isso polui o solo, né? A gente também já falou isso num outro vídeo, tá bom? Agora, a terra, ela pode ser cuidada para poder ter o plantio, né? Ou mesmo ter lá o seu jardim, né? E quais são essas técnicas que ajudam na produtividade do solo? Vocês se lembram?
Dá uma olhadinha aí no livro, ó. Vou dar uma cola para vocês. Está lá na página... Deixa eu só achar aqui, vou falar para vocês falarem junto comigo. Página 222 e 223. Então, quais são essas técnicas? Importante saber. Vamos lá, acharam? Então, aração, adubação, irrigação e drenagem. A aração, ela vai mexer o solo. Aquele solo tá bem duro, sabe? Então, a aração é para revolver, remexer na terra. Para a terra poder entrar oxigênio na terra, ar, luz, tá? Adubar. A adubação é importante para deixar a terra forte, cheia de vitaminas, rica, para poder a planta crescer forte, tá? Irrigação é molhar a terra. Tem terra que fica seca. Terra seca, a planta não vai crescer. Então, a gente precisa irrigar, molhar. Também não adianta irrigar uma terra que não está arada. Como assim, tia Cris? Adianta jogar água numa terra toda dura, que não está mexida? A água vai ficar empoçada ali em cima e ela não vai penetrar. Então, por isso que é importante arar e irrigar. Irrigar é molhar a terra, tá? Agora, se a gente encher essa terra de água, também vai virar lama. Aí, o que vai acontecer? Vai adiantar? Não vai. Tem que ser tudo no equilíbrio. E aí, se essa terra fica cheia de água, a gente precisa o quê? Fazer a drenagem. Tirar o excesso de água do solo, tá? Então, essas são as 4 técnicas que a gente pode utilizar para cuidar do solo. Então, quais são elas? Vamos lá. Aração, pode ir lendo do livro. Adubação, irrigação e drenagem, ok? Tá? Agora, o homem, ele pode destruir a terra, como eu falei, tá? A terra, ela pode se modificar, tá? Através da ação do tempo, com vento, chuva, tá? E aí ela pode ir se modificando. É igual a gente vê as dunas. Quem já foi em duna, aquele lugar que tem muita areia, né? O vento, conforme ele vai soprando ali naquele monte de areia, a areia vai saindo do lugar, ali tá se movimentando, né? Tá mudando aquele local, né? Quando chove, aonde tem barro e o barro cai, tá mudando, a chuva tá mudando naquele local, tá? O homem também, ele pode mudar o local de forma errada, através da poluição, através da construção de casa em local que não pode. Então, quando a terra é modificada pelo homem, pela ação do tempo ou do homem, como eu falei, esse processo é chamado de quê? Quando a terra muda, quando a terra é transformada, tanto pela ação do tempo como pela ação do homem. Vamos lá. Se você não lembra, eu vou te dar opções e você vai me falar, ok? Então, vamos lá. É através da aração, da poluição, da evaporação ou da erosão. Já lembrou? Qual é a letra? Pensa aí que eu vou marcar para ver se está certo. Letra D, erosão. Se você falou letra D, parabéns, presta atenção na última aula, tá? Pessoal, a gente vai estudar pelas videoaulas, pela revisão, tá? A revisão é para vocês terem noção de como vai ser a avaliação, tá? Através das questões, que você só pode marcar uma opção correta, tá bom? Estudem. Lembrando que a gente está aqui para ajudar no que for necessário. Deixar um recado importante. Qualquer dúvida, mandem para o nosso e-mail que a gente já mandou da outra vez, tá? Que é terceiroanoije@gmail.com, tá bom? terceiroanoije@gmail.com. Quem não viu, tá aqui no canal da Tia Cris, um vídeo explicando todas as pontuações, tá bom? Então, vê lá, eu tenho anotado, eu fiz um papelzinho com esse e-mail para vocês copiarem. Manda pra lá certinho, só as 3 fotos dos trabalhos, tá? A gente vai procurar dentro do possível, a gente viu o trabalho, a gente dá o ok, recebi, pronto.
já sabe que a gente recebeu, tá bom? Então, mandem, tem dúvida, manda pra gente, relacionada sempre aos conteúdos, tá bom? Conteúdo, trabalho, tá bom? É isso, estudem, aproveitem que vai ter um feriado aí na sexta-feira, estuda, vê as videoaulas, tá? Que vocês vão conseguir fazer essa prova sozinho, com certeza. Vai ler, vai marcar e vai conseguir, tá bom? Morrendo de saudade, que eu falo todo vídeo, mas porque é saudade de verdade. Espero que todo mundo da família de vocês esteja muito bem, tá bom? Com muita saúde, tá bom? Um grande beijo pra vocês.